Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Gabriel Nunes, o seu professor de inglês. Hoje vamos começar aqui uma série de vídeos onde eu vou analisar algumas entrevistas em inglês. E nessas análises, a gente vai aprender bastante vocabulário, a gente vai analisar como as pessoas falam inglês, aprender um certo contexto cultural dessas pessoas. Enfim, bastante informação, bastante conteúdo, você vai aprender bastante coisa aqui em pouco tempo. Então, assista até o final e pega papel e caneta, vai anotando tudo que você aprender. Antes de começar o vídeo, pensa sempre assim: tudo que você vai ter contato, seja mídia ou seja na vida real, você precisa de contexto, né? Você precisa entender o ambiente que você está. Então, quando você olha um vídeo desse, você tem contexto, né? Só de dar uma olhada. Você já vê quem que tá ali na cena, você já deve conhecer alguma dessas pessoas, sabe o que elas fazem, você lê o título embaixo do vídeo, então você já sabe mais ou menos do que vão falar. Essa prévia informação te ajuda a entender mais. Claro, se você não tiver visto nada disso, você pode simplesmente dar o play ali, mas você vai entender mais, você vai ter mais informações para te ajudar a entender a situação se você fizer essa análise antes, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o Hugh Jackman, que é australiano. Então você já sabe que ele vai ter um sotaque um pouco diferente do que a gente consegue detectar nos filmes de Hollywood, por exemplo. Vamos lá, sem mais delongas, começar com o vídeo. I was on my way. I was just driving, and Olha só. I was on my way. On my way. É um pedaço de frase pronto. Significa a caminho, né? Eu estava a caminho. I was on my way. I was just driving. Eu estava só dirigindo. I was on my way. I was just driving, and literally just And literally, né? E literalmente. And literally. E note que só porque é em inglês não significa que a pessoa não gagueja, né? Que não sabe o que falar, coisa assim. É normal, né, é parte da fala, a gente não tem tudo preparado como um discurso, né, então é normal a pessoa, às vezes, ter uma pausa, né, talvez gaguejar um pouquinho, uma coisa super natural. just like a bolt of lightning came this knowing deep in And just like a bolt of lightning, just like. Outro chunk, outro pedaço de frase bem útil, assim, ó, just like. É tipo, é muito parecido com o tipo, né, e tipo, ou assim como um bolt of lightning, assim como um raio, assim como um facho de raio, de relâmpago, veio veio esse conhecimento, né? Came this, como se fosse, tipo, veio à mente, né? Came this knowing deep in my gut. Olha só. came this knowing deep in my gut that Deep in my gut. Olha só o gesto que ele faz, né? Gut significa intestino ou entranhas. Então ele falou que ele tava a caminho. I was on my way. Eu tava a caminho. I was just driving. Eu tava só dirigindo. E literalmente, literally, geralmente coisas que tem li no final, a gente pode traduzir como mente. Então, literalmente. Assim como, ou tipo um raio de relâmpago, né? Veio esse conhecimento, né? Me veio à mente deep in my gut, profundamente nas minhas entranhas, né? Deep in my gut. Gut pode ser intestino, entranhas. That I wanted. came this knowing deep in my gut that I wanted to do. That I wanted to do. Que eu queria fazer. I wanted to do. Sotaques vão variar, tá? Você vai ouvir pessoas falando essas palavras de formas diferentes e tudo bem, tá? Sotaque não é um problema. O problema é quando pessoas não entendem umas as outras, né? Então, I wanted to do this film Do this film with Ryan. with Ryan. E olha só que interessante. Film significa filme, né? Film. Porém, também tem movie, uma palavra um pouco mais moderna, menos formal também, que significa a mesma coisa. Então, se ele tivesse falado movie, todo mundo teria entendido da mesma forma. Wanted to do this film with Ryan for Deadpool and Wolverine. With Ryan, né? Com o Ryan. Tá falando do outro ator. For Deadpool. Então, note aqui, americanos costumam falar mais for. Eu tô generalizando, né? Eu sei que tem vários sotaques dentro dos Estados Unidos, mas de uma forma geral eles falam mais puxado, né? For. E o Hugh, como australiano, ele fala for aqui, né? For Deadpool. Vamos ouvir rapidinho aqui, ó. Esse pedacinho. For Deadpool. For Deadpool. Então, mais for, né? Menos puxado a letra R. É um sotaque. And Wolverine to come back. And Wolverine. Eu sei que a legenda é automática, ela não pega exatamente as palavras, né? Então ele quer dizer Wolverine.
Wolverine, que é como a gente fala Wolverine em inglês. Wolverine. Deadpool and Wolverine to come back together. And To come back together. Olha só como que ele falou rápido, né? To come back together. Come back é voltar, né? Come back. E together é juntos, né? Então voltar juntos, voltar a estar juntos. E uma variação também no sotaque australiano, a gente vê aqui que ele fala together, né? Together. E a gente pode ouvir outras pessoas falando together, mais um né? Mais puxado, né? Together, outros together. Você tem que entender os dois, né? Não tem dessa de, eu entendo inglês, só que eu entendo inglês só pessoas desse sotaque, né? Imagina só alguém aprendendo português. Eu entendo o português brasileiro só do Rio de Janeiro. Outro sotaque você não entende. Não tem dessa, né? Deadpool and Wolverine to come back together. And Jacqueline, I swear to you, when I Jacqueline, falando o nome dela, né? I swear to you. Eu juro pra você. I swear to you. Olha outra frase útil que a gente consegue aprender. Uma frase pronta, né? I swear to you. Eu juro pra você. I swear to you. and Jacqueline, I swear to you, when I said I was done, I really thought I was done. When I said I was done. É um sotaque bem australiano, né? When I said I was done. Talvez o americano falaria mais sad. Ele falou mais said, mais fechado e tranquilo. Bem tranquilo pra entender ele também. When I said I was done, I really thought I was done. When I said I was done. Olha só. Você viu que a letra D emendou com I, aqui ficou said I, né? When I said I was done. When I said I was done. Isso é um exercício muito produtivo você fazer. Texto com o áudio para você acompanhar. Né? Porque você vai ligando o jeito que se escreve, com o jeito que as pessoas falam, e não vai ter aquele gap, sabe, que muita gente tem. Tem gente que fala assim, eu entendo só quando tá escrito em inglês. Quando fala, pessoas emendam muito, ou falam para dentro, não entendo. Não é para ter isso. Se você entende o que alguém tá escrevendo, você vai entender o que a pessoa tá falando também. Tem que ser a mesma coisa. Então, when I said I was done, I really thought I was done. Então, ela já emenda também, I really thought I was done. Então, quando eu disse que eu tava finalizado, né? Quando você termina alguma coisa, você fala que tá done. I am done. Eu acabei. Não vou fazer mais isso. Chega, né? I'm done. Então, quando eu tinha falado chega, né? Quando eu falei que não ia fazer mais, eu realmente achei que eu tava, né? Já tava farto, já tinha parado de fazer. When I said I was done, I really thought I was done. But Quando a gente não lembra de alguma coisa em português, ou não sabe o que dizer, a gente fala né? Em inglês a gente tem e tem igual ele falou ali. A gente acaba mudando isso também. E a pessoa que tá ouvindo, ela já sabe o que você quer dizer com aquele som, né? Que você tá incerto ou não lembra o que falar. in the back of my head, ever since I saw Deadpool Mas eu... E aí ele desiste da frase. Ele começa uma outra. E a gente faz isso em português toda hora, né? A gente começa a falar alguma coisa, e aí a gente pensa em outra coisa, a gente larga a mão daquela frase, começa uma nova, e é normal. Você vê que é parte da comunicação, né? Às vezes, se você vê alguém falando assim, um brasileiro falando assim, você vai pensar que a pessoa não fala bem inglês, né? Tipo, nossa, olha o cara. Achei que ele falava inglês bem, meu colega de trabalho, né? Mas ele gagueja, ele começa uma frase, ele desiste. Você vê que não é um problema isso, né? É parte da comunicação. A gente não tem sempre um discurso pronto, né? As frases todas decoradas. I was done. But in the back of my head, ever since In the back of my head significa na parte de trás da minha cabeça. Só que é uma expressão para falar que no meu subconsciente, sabe? Tava lá no fundo do baú. In the back of my head. Então, uma expressão muito útil, né? Meio que um pedaço de frase pronto ali. In the back of my head. I saw Deadpool 1, I was like, Since I saw, desde que eu vi, né? Vi ou assisti. Desde que eu vi o Deadpool 1, tá falando do filme 1, né? Do Deadpool. there's two characters together I could never Opa, vamos ver, só entender um pouquinho melhor o que ele disse aqui, ó. I was like, had. Ever since I saw Deadpool 1, I was like, I was like. E aí ele fez um barulho, né? I was like. Quando a pessoa fala I was like, é como se ele estivesse falando eu fiz isso. Ou eu emiti esse som. Imagina só que a pessoa queira falar que ele gritou quando assustou. Aí ele vai contar a história falando, nossa, quando aconteceu tal coisa, I was like, sabe? Tipo isso. Imitando, né, como ele reagiu. I was like. had. Ever since I saw Deadpool 1, I was like, those two characters together I could never Então foi assim que ele reagiu, né? Então desde que ele viu o Deadpool
Um, ele tava tipo. Ele reagiu dessa forma. Olha só, aqueles dois characters, aqueles dois personagens juntos. I knew it. Vamos ver o que ele vai falar. Those two characters together, I knew it. I knew the fans wanted it ever I knew it. Eu sabia. Olha, outra frase pronta. Muito útil pra gente falar. I knew it. Eu sabia. Eu sabia. I knew it. knew it. I knew the fans wanted it ever since I'd put on the I knew the fans wanted. Olha só, eu sabia que os fãs queriam. Vamos ouvir o restante da frase. I knew the fans wanted. knew it. I knew the fans wanted it ever since I'd Wanted. Então a legenda automática nem pegou o ED do want. Né? Ficou wanted, o jeito que ele falou. Mas foi tão rápido, né? Nem a legenda pegou. Ever since, né? Desde que. Ever since. Bem útil. Since já seria desde. E ever since. O ever colocando um pouquinho mais de ênfase ali, né? Ever since. knew it. I knew the fans wanted it ever since I'd put on the claws. People talk. Desde que eu colocava as garras, né? Isso que ele coloca na mão para ser o Wolverine ali, né? As garras, the claw. People talked about. Pessoas falavam sobre. I'd put on the claws. People talked about these two. Yeah. So People talked about these two. Pessoas falavam sobre isso também. So, então, that had always been there, but I just knew that had always been there. Olha só como que ele emenda, né? That had always been there. Falando mais pausadamente, that had always been there. Isso estava sempre lá. Lá onde? Na mente dele, né? Falou no subconsciente. That had always been there. these two. Yeah. So that had always been there, but I just knew, and I literally But I just knew. Olha só, but I. Muito comum, a gente ouve toda hora pessoas falando but I. Que é mas eu, porém eu. But I just knew. Mas eu só sabia. Eu apenas sabia. E I literally couldn't wait to arrive. eu literalmente couldn't wait. Não podia esperar. Eu tava muito ansioso. I couldn't wait. Vou ouvir mais uma vez esse pedacinho. But I just knew, and I literally couldn't wait to arrive. As soon as I arrived, I rang. Então, olha só. Quando ele fala literally, ele só quer dar uma ênfase, né? Eu literalmente não consegui esperar, né? Tava muito ansioso pra chegar. To arrive. E as soon as significa assim que. As soon as, uma expressão muito boa. As soon as, né? Assim que eu cheguei, as soon as I arrived, I rang Ryan. Rang é passado de ring. Rang é quando toca alguma coisa, né? Tocar o telefone, o seu telefone tá tocando, tá ringing. No passado é rang. Se você fala que vai ring alguém, significa que você vai ligar pra pessoa. Né? Vai fazer o telefone tocar. Então eu liguei pro Ryan. Né? Então assim que eu cheguei, as soon as I arrived, I rang Ryan. Eu liguei pro Ryan. Wait to arrive. As soon as I arrived, I rang Ryan. Wow. And I just said, let's do it. I just said, let's do it. Eu só disse, I just said, let's do it. Vamos fazer isso, né? Vamos lá, let's do it. Muito boa essa frase também. Frase pronta, let's do it. Rang Ryan. Wow. And I just said, let's do it. Like I hadn't rung my Like a gente ouve muito no sentido de tipo. Né? Tipo, eu fiz isso, tipo, aquilo, tipo, pode ter até um vício de linguagem muitas vezes. A gente que fala demais like. Tipo, eu não tinha ligado pro meu, acho que ele quer dizer agente, né? Agent. A legenda acabou não pegando a palavra inteira. Vamos ver. let's do it. Like I hadn't rung my agent, no one. It was I hadn't rung my agent. Né? Eu não tinha ligado pro meu agente. Ninguém, né? No one. just like, I'm Oh, not jo- wow. yeah. I was just like, eu tava só tipo, era só tipo, it was just like, muito útil era só tipo, esse pedacinho aí, é só pra preencher. Imagina só, você tá contando alguma coisa, né? Uma história. Ah, eu tava fazendo tal coisa e tal, e era só tipo, it was just like, um preenchimento, né? Não quer dizer nada. Esse pedacinho aí. It was just like. Então as pessoas usam isso para ganhar tempo, para se organizar mentalmente ali, para continuar a frase. Uma expressão muito útil. Para você que está ouvindo a pessoa falar isso, conhecer essa expressão vai te ajudar a tirar ela do caminho. Você já filtra ela, você presta atenção no que a pessoa fala em seguida, né? Porque aquilo mesmo não foi nada. E para você falar, você vai usar para ganhar tempo, assim como as pessoas usam para falar isso em inglês.
It was just like, I'm Oh, not jo- wow. yeah. Wow. I had to ring my agent and said, oh, by the way, I had to ring my agent. Também a legenda não pegou certinho aqui, ó. Agent, o que ele quis dizer foi aqui, ó. Agent. Agent, que é agente, né? Então, I had to ring my agent. Então, o mesmo ring lá de ligar, tá? E a propósito, olha, ring também significa anel. Isso é uma coisa muito comum em inglês. Uma palavra em uma posição da frase, né? Como um substantivo, como um objeto. É anel, ring. Só que como verbo, já é o verbo ligar, de ligar pra alguém. Isso também acontece em português, né? Você pega, por exemplo, um verbo... Vamos pegar lá, por exemplo, o verbo livrar. Né? Livrar existe, né? Quando alguém vai livrar alguém de alguma outra coisa, mas não tem nada a ver com o livro. Então, é comum isso acontecer. Uma palavra, ela sempre vai mudar o sentido dependendo do papel que ela tá tendo ali naquela frase. Ele falou, eu tive que ligar pro meu agente, I had to ring my agent. I'm Oh, not jo- wow. yeah. Wow. I had to ring my agent and said, oh, by the way, E a propósito, olha só, esse jeito de falar da pessoa, né, de reagir, uau. E aí ele reagiu, yeah. Isso tudo você vai pegando, tá? Só de estar ouvindo coisas em inglês. Então sempre ouça pessoas conversando em inglês. Você vai pegando muito o jeito delas, às vezes até o sotaque, tá? A audição, ela é essencial para você converter, sabe, esse jeito de falar para falar como essas pessoas. Se você pensar bem, o seu sotaque hoje do português é condizente com as pessoas que estão à sua volta, né? Você acaba imitando as pessoas que você ouve. O mesmo vai acontecer em inglês. Aí ele falou, oh, by the way, né? Que é a propósito, ou falando nisso, outro pedaço de frase bem útil, by the way. I'm Oh, not jo- wow. yeah. Wow. I had to ring my agent and said, oh, by the way, I've just committed to a movie. Então ele teve que ligar pro agente dele, né, e disse, and said, oh, by the way, ou a propósito, ou falando nisso, eu acabei de me comprometer com o filme, né? Fiz compromisso aqui. Então, I've just, bem útil também esse pedacinho de frase aqui, ó. I've just significa eu acabei de fazer alguma coisa. I've just committed. Eu acabei de me comprometer to a movie. Vamos lá. Oh, by the way, I've just committed to a movie. The year before, he E eles acharam engraçado aqui, né? Porque ele ligou pro Ryan, que seria um colega, né? Um ator, um outro ator. E ele ligou pro Ryan primeiro, né? Ao invés de ligar pro agente dele. Ele ligou pro agente depois. E falando, ó, a propósito, eu acabei de me comprometer com um filme aqui. O agente acabou sendo o último a saber. I've just committed to a movie. the year before he stopped his car, called The year before, o ano anterior, he stopped his car. Vamos ver o que mais que ele vai contar na história aqui. Vamos completar. Movie. the year before he stopped his car, called me and said, "I think you should stop playing dead." Ok, então, só terminando o vídeo, ele falou que o ano anterior, ele parou o carro dele e me ligou e disse, and said, I think you should stop playing Deadpool. Vamos ver rapidinho aqui. Movie. The year before he stopped his car, called me and said, "I think you should stop." And said, I think. Então, o ri aqui tá errado na legenda automática, né? A legenda acaba não pegando certinho as palavras. Então, I think you should... Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Called me and said, "I think you should stop." I think you. Olha só, o you foi tão rápido que nem a legenda pegou. A gente aprende que você em inglês se fala you, né? Mas muita gente fala tão rápido, fala tipo yeah, I think you should. Eu acho que você. I think you should. Eu acho que você deveria. Olha como ficou. Playing dead. Opa, vamos voltar aqui, ó. Called me and said, "I think you should stop playing dead." Called me and said, I think you should stop playing Deadpool. Aí você deveria parar de fazer o papel de playing Deadpool. Não completou ali também. E nota também o called. A gente naturalmente leria called, né, com ed. Mas a letra E, ela some ali, né? Ficou called. Called, que é me ligou. Beleza, pessoal. É esse tipo de vídeo que eu pretendo fazer. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você quiser sugerir algum vídeo, me ajuda a saber se é produtivo pra vocês. Aí eu continuo fazendo esse tipo de vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.